Eu confesso, quando eu era criança, eu olhava para as pessoas adultas mais velhas assim, e eu pensava: "Caraca, ele sabe tudo, ele resolve tudo e quando eu crescer, eu vou ser assim". Mas na verdade, agora que eu cresci, eu tenho a impressão de que a maioria de nós só está perdido, mas fingindo, assumindo o papel da pessoa que sabe tudo, faz tudo e resolve tudo e tá tudo bem. E hoje o nosso assunto vai ser sobre vulnerabilidade, porque quando a gente finge que ela não existe ou a gente trata ela como uma fraqueza, que é o que a maioria de nós faz, ela só nos afasta da felicidade. Durante muito tempo eu tentei me convencer de que se eu fizesse tudo certo, do jeito certo, tudo daria certo. Então, uma rotina perfeitamente desenhada, horários milimetricamente calculados, para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer, o que eu faria do meu futuro, da minha vida, tudo pensado, planejado. Eu tinha certeza que isso faria com que nada desse errado. Sim, esse silêncio foi pela minha ilusão que morreu. A verdade é que o controle nunca esteve comigo. E spoiler, ele não tá com você também. E na verdade, a gente só finge que tá tudo bem, só finge que vai dando conta de tudo, finge que tá tudo certo. E a verdade é que fingir nunca fez ninguém feliz. E se esse era o nosso objetivo, a gente tá fazendo errado. Porque na vida adulta a gente percebe, quando a gente chega nela, que sonhos mudam, que projetos dão errado, que aquilo que a gente jurou que ia dar certo não dá, às vezes. Pessoas que nós gostamos muito se afastam e às vezes a gente não precisa, a gente não deve fingir que tá tudo bem com isso. Porque de forma muito natural o que nós fazemos é anestesiar tudo aquilo que nós sentimos, anestesiar todas as nossas emoções. Porque, na verdade, é o que a gente cresceu vendo como exemplo. A gente olhava para trás, a gente olha para trás e vê aquela criança que achava lindo a pessoa que dava conta de tudo, que sabia de tudo, só que ela não sabia. Era só a nossa impressão vista de fora. Até hoje, se nós olharmos, por exemplo, para alguém que você admira, seja o teu pai, seja sua mãe ou um amigo, que você olha e pensa, caraca, a vida dessa pessoa, olha, tudo encaminhado. Vou te contar, provavelmente. Ele também tem crises existenciais. Só que ele também tá fingindo que tá tudo bem. E geralmente, quando a gente pensa em fingir, a gente logo pensa que aquela pessoa ela tá se tornando um personagem para os outros, né? Então, ela tá escondendo de mim o que está acontecendo. Mas o que a maioria de nós faz é fingir para nós mesmos. Nós queremos esconder de nós as nossas emoções. Nós queremos, na verdade, nos anestesiarmos delas. Nós não queremos sentir coisas ruins. Isso é normal do ser humano. Nós fugimos de toda e qualquer sentimento ruim. Mas a verdade é que a gente não tem como fugir somente dos sentimentos ruins. Se você anestesia a dor, você também anestesia a sua alegria. E aí você já foge do seu propósito de ser feliz. E com isso a gente vai vivendo uma vida com base em fingimentos para chegar em um objetivo que nós não vamos chegar, que é a felicidade. Você tá entendendo como que essa conta não fecha? Se você foge da dor, da vergonha, você também acaba matando as conexões, o amor, a empatia que tem em você. E eu cheguei a essa conclusão lendo este livro aqui, maravilhoso, eu não terminei ainda. E quando eu lia, na minha cabeça ia se traçando um paralelo sobre a vulnerabilidade e a humildade. Porque eu acredito que a humildade é nós enxergarmos em nós mesmos aquilo que há. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. A humildade não é você ficar se colocando para baixo. É você conseguir olhar com sinceridade para sua vida. Nisso eu sou boa, nisso eu sou ruim. E não fugir da dor de ser ruim em algo. Vulnerabilidade e humildade não é você ser mais e nem menos. É você ser o que é, bom em algumas coisas, ruim em outras. Simplesmente isso. E não fugir da dor de ser ruim em algo. Porque só vivendo dessa forma, encarando as suas emoções dessa forma, é que nós vamos conseguir viver de forma plena, como a Brené Brown descreve nesse livro. Viver as nossas emoções por inteiro, seja estar triste em determinado momento e lidar com este sentimento, seja viver uma felicidade, uma alegria verdadeira de fato, porque aí sim
este sentimento, esta emoção, ela vai estar fincada em uma base sólida e não em fingimentos. E eu te confesso que essa tem sido a minha missão pessoal nos últimos tempos, de conseguir encarar estes sentimentos, encarar esta vulnerabilidade na minha vida. E aqui no livro tem uma frase que eu gostei muito, que diz: quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Porque é exatamente isso. A gente só tem 2 caminhos para percorrer. Um deles é aceitar as vulnerabilidades da vida e as nossas vulnerabilidades e tentar lidar com estes sentimentos, com essas emoções de forma honesta e de forma empática com você mesmo, ou você tem um caminho de anestesiar tudo isso. Não existe um lugar aqui, nesse mundo, que não haja sofrimento, que não haja dor. Isso vai existir. E aí você pode abraçar isso, sentir o que você tiver que sentir para lidar com estas emoções. E aí sejam coisas pequenininhas do seu dia, então algo que te frustrou porque deu errado. Eu, particularmente, tenho uma frustração muito grande quando as coisas não saem como eu planejei. Então eu organizei o meu dia, as minhas reuniões, as minhas atividades de trabalho, as coisas não saíram como eu planejei. Isso gera uma frustração em mim. Mas é uma frustração pequena, que eu ainda assim tenho a possibilidade de lidar com este sentimento ou de só soterrar ele debaixo de muitas coisas aqui em mim. Seja uma frustração, um medo, uma angústia, um sentimento, uma emoção maior, como um sonho que não deu certo, como alguém que você perdeu, como uma pessoa que você amava que se afastou. E esse episódio, ele nasceu muito disso que eu mesma tenho vivido, de buscar encarar essas vulnerabilidades e viver a vida de uma outra forma, parar de fingir, para mim mesma, em primeiro lugar, que tá tudo certo, que a vida é assim, e encarar e viver de fato essas emoções. E disso tudo nasceu o Libertas Club, porque se você percebeu, tem algum tempinho que nós estávamos sem episódios por aqui. E as coisas elas estavam se reestruturando. Agora, nós temos newsletters semanais, porque assim eu acho que a gente consegue manter uma frequência de contato maior para ter essas conversas. E lá eu consigo falar mais sobre coisas cotidianas que acontecem na minha semana e trazer esse novo jeito de viver, sabe? Porque querendo ou não, o que eu tenho percebido é que a gente precisa reaprender a viver. E lá é esse lugar para isso, para encarar situações cotidianas e reaprender a viver de forma um pouco mais vulnerável para a vida. E confesso que mais feliz também. E mensalmente nós teremos um episódio aqui no podcast. Então, estou muito feliz de estar de volta com os episódios por aqui. Eu já tinha até esquecido como que gravava, confesso. Mas isso aqui me fez muita falta. Quero muito poder conversar e trocar com vocês sobre tudo isso, porque eu acho mesmo que a vida ela merece ser vivida de verdade, por inteiro, sabe? E eu tenho experimentado isso. E eu não acho justo que isso fique guardado só pra mim. Eu queria te motivar a fazer isso na sua vida também, porque é muito legal ver a vida com outros olhos. Então, me chama no direct, me manda mensagem se você quiser conversar sobre qualquer assunto, seja de episódios passados ou seja desse. Porque vai ser muito legal e eu quero muito ter essa troca com vocês. E eu já tava quase me esquecendo, mas por favor, dá aqui as 5 estrelinhas pro nosso podcast, pro nosso episódio. Isso é muito importante para esse conteúdo ser entregue para mais pessoas. Siga o nosso Instagram, Libertas Club, vai estar aqui na tela, porque lá é onde você vai ter acesso a todas as newsletters que nós publicarmos. E eu espero muito ansiosamente você por lá. Beijos e até o próximo episódio.